Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Eu trago uma palavra de Deus que encontra-se em Mateus 6, versículo 25, do 25 em diante, né? Que o Senhor está falando sobre a ansiedade, né? Sobre andarmos ansiosos pelas coisas. Então o Senhor diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valieis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Em tudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aleluia, Jesus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eita Deus, Senhor Jesus, aqui exorta para que nós viemos confiar nele, né? Nesse tempo, isso ele falava aos discípulos e hoje ele fala a nós da mesma forma. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Eita glória! Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia ao seu próprio mal. O Senhor Jesus, ele nos fala de termos a confiança nele, né? De confiarmos, de lançarmos as nossas ansiedades, sobre deixar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. O Senhor, ele nos sustenta de todas as formas. Se a gente busca por ele, se a gente busca pelo seu reino, se a gente busca viver uma vida em santidade, em obediência à palavra dele, ele vai trabalhar para o nosso sustento. Se nós buscarmos viver conforme a vontade dele, conforme ele nos manda viver, obedecendo a ele, sendo obediente ao Pai, sendo obediente ao Senhor Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo falar com você dentro do teu coração, deixar o Espírito Santo conduzir a tua vida, viver conforme a vontade do Espírito que habita em cada um de nós. Ele vai trabalhar a nosso favor. Irmãos, um dia eu estava aqui em casa. Vou contar isso para vocês saberem como é que é o trabalhar de Deus. Não precisa você sair gritando aos quatro ventos o que tu precisa, o que tu necessita. Fala para Deus, chega para Ele. Quando tu tem uma vida com Ele, Ele sabe tudo que tu precisa. Ele vai trabalhar ao teu favor, entendeu? Ele vai trabalhar ao teu favor. Ele vai te fazer mimos, até mimos o Senhor Jesus, ele faz pra gente. Um dia eu tava aqui, né, minha filha, meu genro moravam comigo, e eles foram no feriado, passar o feriado, se eu não me engano, feriado do carnaval, esse feriado que dá muito tempo, eles foram passar no interior, viajaram pro interior. E eu fiquei aqui em casa só eu e o meu Senhor.
Então eu acordei assim, quando a gente, eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu tô em casa, assim, eu procuro ler a palavra e fazer minhas coisas do dia a dia e acaba aqui na hora do almoço, às vezes até esqueço que eu tenho que fazer um almoço para mim, porque assim fica assim, é ruim a gente fazer comida só pra gente, né? A gente já, principalmente quando a gente é acostumado a trabalhar fora, que a gente chega em casa, a gente vai colocar nossa casinha em dias. Vai arrumar tudo direitinho, aproveita esse feriado que tem para colocar tudo no seu devido lugar, arrumar tudo direitinho. E aí nesse dia eu acordei, fui cuidar nas coisas, arrumar tudo, né? E esqueci de tirar a carne do congelador. E eu fui, fiz só um arrozinho ali, uma coisinha, e eu digo, meu Deus, já é essa hora eu vou fazer pelo menos um arrozinho branco mesmo, não vou fazer feijão, não vou fazer nada, vou fazer só um arrozinho branco, vou fritar um ovo e vou comer. E assim eu fiz. Mas quando eu tava comendo esse, oh meu Deus, a vontade que eu tô, Senhor, de comer um pedaço de leitão, assim, assado. Aquele leitão assado que o corim dele chega a estar assim, crocante. Aquele pedaço bem gostoso que tem um ossinho, que tem uma carnezinha maciça, com aquele couro crostante em cima, bem crocante por cima. Quando a gente morde ele, ele tá com sabor delicioso, a carne macia, mas o corinho tá bem crocante. Eita, meu Deus, se eu tivesse um pedaço dessa carne aqui agora para eu comer com esse arroz, esse ovo, esse tomatezinho, eita, que é de Deus, seria bom. Mas eu só pensei, irmãos, só pensei, irmãos, eu digo a vocês que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que faz maravilha na vida daqueles que o buscam, daqueles que obedecem a Ele. Irmãos, a minha vizinha me chamou no meu quintal. Ela chamou no meu quintal, aí ela disse, Isaurina, e eu respondi daqui, né? Aí eu digo, senhora, ela disse, eu trouxe um negocinho aqui pra você, minha filha, vem pegar. Você tá sozinha, venha. Aí eu fui, irmãos, ela tinha feito, tava a família dela toda lá. Irmãos, quando ela chega com um pedaço de leitão, leitãozinho novo, do jeito que eu tinha imaginado, do mesmo jeito, até o corinho crocante. Irmãos, lá mesmo eu levantei para o céu e agradeci o Senhor. Senhor, como Tu és bom, maravilhoso, Pai. Eita, Senhor, o desejo do meu coração, que estava só no meu coração, mas o Senhor viu, o Senhor se agradou, o Senhor fez aquilo que eu estava necessitando naquele momento, que eu estava desejando, irmãos. Não era uma necessidade, mas era um desejo do meu coração. E esse Deus que a gente serve, ele é desse jeito, irmãos. Ele vai, ele faz, ele fez aquilo porque ele viu o que eu estava desejando. Então, eu creio assim, eu estou pensando comigo, né, irmãos? Que ele disse, que ele pensou assim, minha serva tá desejando comer um pedaço daquela carnezinha, então eu vou providenciar isso para ela. Irmãos, não sou merecedora disso não, mas o Deus que eu sirvo é misericordioso, ele é carinhoso com os filhos dele, irmãos. Ele é um pai que ele vai suprir a necessidade daquele que busca por ele, daquele que está ali na presença, aquele que está na obediência, aquele que ouve a voz do Espírito e obedece. Aquele que ouve a voz do Espírito não tá nem aí, não faz. Por que o Pai se agrada disso? Não se agrada, não. Ele se agrada daquele que ouve, reconhece que é pecador, como Davi fazia, né? Davi pecava, mas ele reconhecia que era pecador, ia para os pés do Senhor e ia lá, clamava ao Senhor, lamentava pelo pecado que ele tinha feito, pedia perdão. E é assim que a gente deve viver, irmãos. Pedir perdão ao Senhor, viver na dependência dEle, fazer por onde Ele se agrada da gente. Eita, glória a Deus. Se Ele é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Pai excelente, por que nós não vamos viver na obediência?
Vamos sim viver na obediência. Buscar, sim, confiar neste Deus. Irmãos, não foi só isso que Deus fez na minha vida, não. Se eu fosse contar para vocês as coisas que esse Deus maravilhoso tem feito na minha vida, irmãos, eu passaria o dia inteiro contando e não acabava, porque foi coisa boa. Desde quando eu nasci, nem conhecia este Deus. Eu vivia num mundão perdido, assim, perdido não, porque eu não era uma perdida. Eu falo assim, perdido, porque é o mundo que jaz o maligno, né? Nada bom pra gente ele não tem. Eu não conhecia o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já me conhecia, já sabia como era a minha vida com ele. Então, o Senhor Jesus já tem um propósito na minha vida, como tem um propósito na vida de todo mundo. Basta buscar por ele, basta ir aos pés dele e dizer: Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, me transforma, me liberta, me traz para a tua presença. Busca por ele, irmãos. Busca por eles. Trabalha, busca pelo Senhor Jesus, busca pelo Espírito Santo, vai na sala do trono, pede o papai para te libertar, pede o papai para te salvar, porque ele morreu naquela cruz, não foi para deixar a gente sofrendo não, irmãos, foi para dar a vida. E a nossa vida em abundância começa aqui, quando a gente começa a viver na dependência do Senhor, trabalhando para ele. A gente vai ter luta, como ele diz na palavra dele, que nós vamos ter luta. Ele também teve, né? Então nós vamos ter luta, mas essa luta nós vamos passar firmado nele. Ele vai nos sustentar, porque na palavra dele também diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se tu tem este Deus na tua vida, ele vai te fortalecer nas tuas batalhas, nas tuas lutas, ele vai passar contigo. Então, creiam no Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Dê ouvido à voz do Espírito Santo que habita em vocês. E vocês vão ver a transformação que este Deus vai fazer na vida de vocês. Então, eu fui transformada pelo meu Senhor Jesus. Hoje eu adoro, glorifico, exalto o nome dele, porque nenhum merece louvor e adoração mais. Nenhum, irmãos, morreu na cruz para nos salvar, nos libertar. Só ele. Foi ele, o Senhor Jesus. E é ele que nós devemos adorar, louvar e exaltar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eita, Deus poderoso, Deus bom. Irmãos, se eu fosse contar as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, irmãos, eu passaria o dia inteiro. Eu passaria o dia inteirinho contando. E ainda ia faltar memória neste celular para eu contar para vocês, irmãos. Porque Deus é maravilhoso. Deus trabalha de uma forma que a gente não entende. Mas confia nele. Coloca a tua vida nas mãos dele. Deixa ele te guiar. Deixa ele te guiar e obedece à voz do Espírito Santo que o Senhor Jesus clamou o Pai para trazer, para deixar conosco o Espírito Santo, para a gente não ficar órfão. Então, se a gente tem este Espírito que o Senhor Jesus rogou o Pai para deixar para nós, para a gente não ficar órfão, é para a gente obedecer essa voz. Agradar o Espírito Santo, se entristecer ele, pede perdão. E diz: Senhor, em que eu te entristeci? Traz à minha mente, à minha memória, para eu te pedir perdão, para eu poder pedir perdão. Me perdoa, Senhor, mesmo que eu não me lembre, mas se eu te entristeci, me perdoa, porque eu não sou dependente do Senhor. Preciso do Senhor todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo da minha vida. Eu preciso do Senhor. E é assim que a gente deve viver, irmão. Pedindo perdão dos nossos pecados, somos pecadores, e confiando neste Deus, porque ele é tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo. Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida, coisas tremendas na minha vida. Um dia ele fez uns maribondos sumirem, assim, ó, sumiram, irmão, sumiram. Eu orei, eu pedi a ele, eu declarei a palavra, porque a gente declara a palavra do Senhor declarada, irmãos. O Senhor Jesus, ele fala na palavra dele, ele diz que aquilo que pedirmos ao Pai, crendo, será feito para a glória dele. Então, a palavra, a gente tem que declarar a palavra.
orar ao Senhor, se quando a gente vai orar, a gente vai pedir algo ao Senhor, a gente tem que estar baseado na palavra, irmãos. Tem que ter a palavra, declarar a palavra dele. O Senhor, ele honra a palavra, ele honra a sua palavra. Então, neste dia, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu estava sendo atacada pelos maribondos, as abelhas, sei lá o que, abelha não era nada, era maribondo aqui na minha casa e elas não deixavam, não paravam de aparecer, faziam as suas casas numa árvorezinha que eu tenho aqui na frente, e aí elas, quando eu derrubava, vinha aquele multidão e refazia, e um dia eu orei ao Senhor, Senhor, a sua palavra diz, Pai, que o que pedirmos ao Senhor, crendo, o Senhor fará. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Tira, porque o Senhor manda em todas as coisas, Pai. E o Senhor manda nesses maribondos. Dê ordem a eles para que eles sumam. Irmãos, antes de eu terminar de orar, de pedir ao Senhor, de declarar a palavra dele, os maribondos sumiram no piscar de olhos. Eu procurei aquela nuvem de maribondo, não tinha mais um maribondo. E é tudo que eu conto aqui é para a glória de Deus, irmãos. É para a glória de Deus. É porque ele é misericordioso, não é porque eu sou merecedora, não. É porque ele é misericordioso. E eu procuro viver na obediência, obedecendo a ele. Aleluia. Fiquem com esta palavra, fiquem com este pequeno testemunho, que essa irmã de vocês aqui, ela fala demais. Fala muito, se deixar passar o dia todo. Aleluia, glória a Deus. Fiquem com o Senhor Jesus na paz do Senhor. Amém, amém, amém.